Então, dando prosseguimento à capacitação, continuaremos com a quarta palestra desta tarde, com o tema Soluções baseadas na natureza, oportunidades e aprendizados a partir da cota de drenagem sustentável de Blumenau, Santa Catarina. Essa palestra vai ser proferida pelo Dr. João Marcos Bose Mendonça de Moura, que é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia ambiental pela Universidade Regional de Blumenau, com um período sanduíche PDSE financiado pela CAPES na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha. Ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia Civil da UDESC, em Birama, e professor de Ensino Superior 3 da Unisociesc, em Blumenau. Desde 2020, é conselheiro do Comitê de Regulação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí, a AGIR. Em 2024, assumiu a presidência do Instituto Água Conecta. Atua como coordenador de projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico nas seguintes áreas: hidráulica, saneamento, gestão de recursos hídricos e gestão de riscos de desastres. Então, acho que a gente tem bastante coisa para aprender aí, né, João? Então, passo para ti a palavra, sim? Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês uma experiência que, ao meu ver, entendo como muito interessante, que ainda carece de algum aperfeiçoamento, mas foi um avanço importante para o estado de Santa Catarina como um todo, tá? Que eu pretendo, então, nesses 30, máximo 40 minutos, então, explicar. Desde já, eu agradeço às palestrantes, as 3 primeiras palestrantes, assim, que facilitaram bastante o meu trabalho de contextualizar a temática. Eu acho que foram muito válidas as palestras, Camila, Thalita, Alondra, facilitaram bastante o meu trabalho de contextualização. Mas vamos lá. Eu, atualmente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, minha apresentação. Aí vocês, por favor, só me confirmem se estão visualizando bem. Estão vendo, né? Sim. Sim? Só Ótimo. tem que colocar na apresentação, né? Não foi ainda? É que eu já coloquei. Para mim, pelo menos, não está aparecendo, tá só o slide, né? Para mim apareceu aqui. Modo apresentação. Talvez tire e coloque de novo, João. Eu vou fazer isso, vamos lá. Talvez. Não sei se vai também. Agora sim? Para mim está carregando. É que recentemente caiu a energia aqui, a gente também está com bastante chuva. Bom, atualmente eu moro em Birama, né? Aqui no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, onde atuo como professor do Departamento de Engenharia Civil da UDESC, e atualmente, como comentado, né, presido o Instituto Água Conecta desde março desse ano. Eu estou envolvido no projeto da FAPESC, né, relacionado à entidade executiva dos comitês de bacia da Vertente Leste, né, que o Instituto Água Conecta assumiu, né. Estou envolvido como pesquisador e mais especificamente por meio de um projeto de pesquisa vinculado ao tratamento individual, local de esgotamento sanitário. Então, eu estou contribuindo mais nesse sentido, né. No mais, eu, como presidente do Água Conecta, estou mais envolvido, assim, aos processos administrativos da instituição mesmo, né. Queria estar mais envolvido com os comitês, mas até então é dessa forma que tenho contribuído com a instituição e os trabalhos dos comitês da Vertente Leste de Santa Catarina. Agora, carregou? Ainda não? Não, ainda não. Nem no modo anterior agora. Parece até que está na outra tela. Então, há pouco tempo teve um corte de energia e a internet desde então não ficou mais a mesma. Agora melhorou. Mas não está no modo, parece.
Carregando. João, Tá acho que apertado você- ali o botãozinho, mas ele não entrou. Vamos lá. Qualquer coisa, deixa assim, vai passando o slide, ao menos para te guiar na tua... Agora parece que entrou, deu certo. Oi? Ótimo. Então, como comentado, eu vou exemplificar assim, algumas das oportunidades e de aprendizados que Blumenau teve com a implementação da cota de drenagem sustentável. É claro que, antes de mais nada, assim, vale a pena uma breve contextualização, embora isso já tenha sido feito, mas vale a pena comentar como tudo isso surgiu mais especificamente em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Vejam, de maneira geral, quando a gente fala em medidas de redução do risco de desastre, geralmente existe uma preocupação muito vinculada aos aspectos quantitativos, quer dizer, há uma preocupação voltada à quantidade de água. No caso das inundações, das enxurradas, dos alagamentos, um problema de excesso. No caso das secas, né, um problema da falta d'água. Mas nós temos muitos problemas nas cidades, né, sobretudo nas nossas bacias hidrográficas, que vão além dos aspectos quantitativos. São problemas socioambientais, que envolvem aspectos de, por exemplo, conforto térmico relacionado à produção de ilhas de calor em nossos centros urbanos, problemas relacionados à poluição difusa, quer seja aquela proveniente das águas pluviais ou do próprio esgotamento sanitário. Portanto, também, mais recentemente no Brasil, tem sido fomentada uma discussão a respeito de aspectos qualitativos, em relação à qualidade da água pluvial. Né? Vejam o que acontece, por exemplo, para citar um caso, né, dos problemas de turbidez na água, que gera um paradoxo, pelo menos na região do Vale do Itajaí, né? A alta turbidez faz paralisar com mais frequência as estações de tratamento de água, com isso, né, para fazer a lavagem dos filtros, e não raras vezes a gente tem problema de abastecimento de água justamente quando tem mais água, quando sobe a turbidez durante um período de cheia. E isso gera custos para a concessionária, para a prestadora de serviços de saneamento básico. Acho que foi muito bem lembrado ao longo das 3 primeiras apresentações que a drenagem urbana, né, ela é uma das vertentes do saneamento básico também. E ela deve ser, e ela possui, evidentemente, também uma integração com as outras vertentes do saneamento, os sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, e também o manejo e a limpeza de resíduos sólidos. Pois bem, então, diante dessa problemática quali e quantitativa, né, aparece uma preocupação por conta dos eventos extremos hidrológicos. Esses eventos extremos hidrológicos, eles aparecem de diversas formas, têm diversas tipologias. Eu poderia citar 3, em função de uma classificação muito utilizada pela Defesa Civil no Brasil, de modo geral, né, a classificação do COBRAD, que significa a classificação e codificação brasileira de desastres, né? Do ponto de vista do desastre hidrológico, existem 3 tipologias, digamos assim. É claro que existe uma literatura farta sobre o tema, que aponta até mais tipos, mas aqui eu não estou preocupado também em buscar uma precisão conceitual, né, assim, mas, basicamente, a grosso modo, a gente poderia dividir em 3 tipologias de risco de desastre hidrológico. As tão conhecidas inundações são aquelas que aparecem de maneira gradual, em grandes bacias hidrográficas, surgem em planícies de inundação, né? E apresentam, portanto, essa característica muito forte de elevação do nível da água de modo gradual. De modo que, nesse cenário, a gente até consegue reduzir os riscos de desastres por meio de um sistema de alerta, por meio de medidas não estruturais e estruturais, né? Um cenário um pouco mais complicado a gente enxerga nas enxurradas, ou também conhecidas inundações bruscas, onde aí a gente observa esse fenômeno assim, em bacias pequenas, altamente urbanizadas, onde há uma rápida resposta, onde está envolvido fluxos com
alta quantidade energética e grande capacidade de destruição. Né? E essa é uma problemática que surge, então, em determinados contextos. Ainda assim, muito vinculada a cursos d'águas naturais, mas em pequenas bacias, sobretudo com uma alta urbanização, uma alta declividade, né? Uma área considerável assim, de solo exposto, então, e com dificuldades, enfim, de escoamento bem severas. Agora, existem também os alagamentos, que são muito bem conhecidos, até, aliás, né, agora, na região litorânea do estado, tem aparecido com bastante frequência, nesse evento de chuva, inclusive, e os alagamentos, eles estão mais vinculados aos sistemas de drenagem urbana, né? A extrapolação da capacidade de fluxo dos sistemas de drenagem urbana. E essa extrapolação, ela acontece ou porque o sistema é ineficiente, ou às vezes até mesmo inexistente, ou até mesmo porque extrapola, porque todos os sistemas possuem dimensões finitas, chove além da capacidade, extrapola, ocorre o alagamento. E por incrível que pareça, assim, os alagamentos, embora às vezes recebam menos destaque na mídia, mobilizem menos assim, a sociedade, ao contrário, por exemplo, de uma inundação, uma enxurrada, né? Os alagamentos, eles são tão frequentes quanto as inundações e as enxurradas, e tão danosos quanto. Né? Isso de acordo com o Atlas Brasileiro dos Desastres, atualizado recentemente, publicado em parceria com o CEPED da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente observa que os dados, assim, são bem significativos, relacionados à frequência e os danos dos alagamentos. Nesse sentido, nós, ao longo do tempo, né, houve sempre a tentativa de enfrentar esse problema dos alagamentos, especificamente, por isso eu estou fazendo questão, assim, de pontuar a problemática. Então, foi levantado assim, várias maneiras de enfrentar esse problema, várias abordagens, e do ponto de vista, novamente, quantitativo, algumas abordagens possuem muitas limitações. Por exemplo, o que já foi até comentado pela Alondra, né, na palestra anterior, na década de 50, entre 50 e 80, havia uma abordagem muito forte quanto à ampliação dos canais artificiais, canalização de rios, de córregos, retificação de cursos d'água, para que essa água seja afastada o mais rápido possível, abordando, portanto, só um aspecto assim quantitativo, mas ainda assim muito limitado, porque porque esses tipos de medidas, na verdade, transferiam os impactos negativos para frente, para quem estava jusante na bacia, né? Eventualmente, reduzia o risco na região onde a intervenção era feita, mas os fluxos eram jogados com muito mais intensidade para frente. E isso não ajudava, né? No contexto de um planejamento integrado, isso é extremamente limitado. E aí a gente vê que, tanto do ponto de vista quantitativo, preocupação com a quantidade de água, como com a qualidade, houve uma evolução. Quer dizer, vocês vão ver aqui que as medidas vão crescendo, tanto do ponto de vista da quantidade, como do ponto de vista da qualidade, né? Então, houve uma evolução de mentalidade, a princípio, com a execução de reservatórios pontuais, os famosos piscinões, né, como já foi apresentado aqui também, reservatórios do tipo lineares, que aí abrangiam uma maior área do espaço urbano, mas ainda assim, medidas custosas, medidas que muitas vezes o município ou a região metropolitana tinha dificuldade de executar, né? E nesse sentido também as concepções foram evoluindo, até que nós temos abordagens vinculadas ao controle do escoamento no lote, ou melhor, na fonte geradora de escoamento superficial, que nas nossas cidades é o lote, né? É o lote urbano, ou seja, onde vai ocorrer o escoamento superficial.
Portanto, um controle relacionado à possível poluição difusa que surge dali, né? Escoamento que carrega sujidades, poluentes, resíduos. E aí, as cidades, sobretudo aí no início dos anos 2000, começa a ampliação de medidas de controle na fonte, distribuídas no sentido de que elas são executadas de maneira distribuídas nas nossas cidades, nos lotes, né? Ao passo que nós enxergamos mais recentemente ainda uma evolução ainda maior, a partir do conceito das soluções baseadas na natureza. Como já foi visto aqui, ela visa abordar, então, tanto a questão da quantidade de água, quanto da qualidade, mas buscando resgatar uma certa, entre aspas, né, sabedoria da natureza, de modo que esses sistemas carregam uma certa eficiência adequada para que a gente possa reduzir o risco de desastre e melhorar parâmetros qualitativos, de qualidade da água, né? E aí, por isso, vêm as soluções baseadas na natureza com esse intuito da gente utilizar sistemas naturais para o enfrentamento dos riscos de desastres. De modo que, ao mesmo tempo, a gente também consiga abordar outras questões, como eu dizia no início, vinculada ao conforto térmico das cidades, vinculada ao controle da poluição difusa, entre outros. Nesse sentido, nós temos alguns exemplos assim de aplicação das medidas, das soluções baseadas na natureza, a começar na Alemanha, onde ela foi precursora, assim, com a ideia de um conceito que eu não vou me atrever a falar aqui, né? Mas fazendo uma tradução assim literal desse conceito, seria a ideia, o estabelecimento de um coeficiente, de um fator relacionado à condição da superfície da cidade. Como a superfície da cidade se encontra? Se ela se encontra de maneira vegetada ou não, quer dizer, qual é o biotipo das nossas superfícies urbanas? Na Alemanha, essa discussão começou na década de 80, até que surgiu, então, esse conceito de fator que permite uma classificação dos lotes urbanos, dos espaços urbanos. Nesse caso, variava lá de 0 a, no máximo, 1, esse fator, onde 0 seria a condição menos desejável, quer dizer, do ponto de vista da drenagem, uma superfície totalmente impermeável, do ponto de vista ambiental, uma superfície, solo exposto, com pouca vegetação, né? Então, foi criada uma espécie de score, né? De classificação nesse sentido, que pudesse qualificar os lotes urbanos, os espaços das nossas cidades. Com essa preocupação, novamente, quali e quantitativa, não somente de quantidade. E estimulando aquilo que a gente chama como uma solução baseada na natureza. A aplicação de sistemas naturais, que costumam ser menos custosos e mais eficientes. Então, por exemplo, na aplicação do fator BFF, né, do fator do biotipo das superfícies, essa é a tradução literal, né, nós tínhamos alguns exemplos. Vejam, de repente alguém queria fazer uma reforma na casa, uma ampliação em determinada residência. Então, a superfície, o lote, era avaliado a partir desse fator, recebia uma certa pontuação, resultante lá de uma média ponderada, tá? Que considerava fatores, sobretudo, relacionados à superfície, se era vegetada ou não, impermeável ou não. E aí, no projeto submetido à prefeitura local, deveriam ser propostas medidas que aumentassem esse fator, aumentassem essa pontuação, esse score.
e esse aumento viria a partir da aplicação de soluções baseadas na natureza. Vale a pena ressaltar que, na Alemanha, essa preocupação surgiu, na verdade, muito mais vinculada ao aspecto qualitativo, de qualidade da água, porque eles fazem muito uso de água subterrânea, né? E essa preocupação estava muito em alta, né, relacionado à poluição difusa, à infiltração de poluentes nos mananciais subterrâneos. Bom, e aí nós tínhamos, percebe, assim, e a literatura técnica é vasta em relatar experiências muito interessantes que melhoraram, realmente qualificaram o espaço urbano de cidades como Berlim, na Alemanha, né, a partir da aplicação desse instrumento técnico conhecido como fator de biotipo da superfície. Já a partir dessa experiência alemã, nós tivemos outras iniciativas ao longo do tempo, tanto na Europa quanto na América do Norte, que foram relativamente bem sucedidas, mas ainda assim muito focadas no aspecto ambiental e não necessariamente na parte de drenagem urbana, de drenagem sustentável, mas sim muito vinculada à condição da superfície das cidades. E aí, nesse sentido, em 2016, o doutor Paulo Caetano, ele que inclusive é servidor público do município de São Paulo, elaborou uma tese muito interessante, propondo, adaptando, melhor dizendo, esse conceito do BFF implementado em Berlim, na Alemanha, para a cidade de São Paulo, por meio do que se chamou de cota ambiental, né? Quer dizer, você vai fazer lá um empreendimento novo, ou alguma ampliação, reforma, você teria que atender uma certa cota ambiental mínima, que levaria em conta parâmetros como microclima da região, biodiversidade, e também, mais fortemente, isso comparando com a experiência europeia, né, levaria em conta mais fortemente aspectos de drenagem urbana. Então, vejam que foi um avanço muito importante, porque a partir também dessa experiência de São Paulo, foi criado a cota de drenagem sustentável em Blumenau, Santa Catarina, no Vale do Itajaí, que basicamente revisou, adaptou alguns conceitos dessa cota ambiental para a realidade da cidade. Essa cota de drenagem sustentável foi implementada por meio da Lei Complementar 1392, de 2021, relativamente recente, né? E quem tomou a frente foi a Secretaria de Planejamento da cidade, né? Mais especificamente a Diretoria de Drenagem da Secretaria de Planejamento. Mas tudo isso se deu a partir de um arcabouço legal existente. Quer dizer, a drenagem urbana, ela é uma vertente do saneamento básico. O município de Blumenau e outros municípios da região possuem um plano municipal de saneamento básico, que contempla ali algumas metas, alguns requisitos para os sistemas de drenagem, né? E aí, um avanço importante, então, foi que, a partir da reforma administrativa de 2019, no município de Blumenau, foi criada uma diretoria específica de drenagem, e aí, o que qualificou essa discussão, né? Então, nós teve, né? Não falo em nome da prefeitura, mas eu pude acompanhar todo esse processo, né? Tanto é que um servidor da prefeitura de Blumenau foi meu colega, professor da FURB, né? Da Universidade Regional de Blumenau. Então, foi muito claro, assim, a tomada de decisão pela criação de uma diretoria de drenagem representou um avanço significativo para a criação dessa proposta, né? Tendo em vista que já se tinha em mente no Plano Municipal de Saneamento Básico a incorporação de critérios de sustentabilidade na legislação de uso e ocupação do solo. Isso é muito importante, né?
considerar. É claro que eu poderia citar aqui o próprio plano de bacia do Rio Itajaí, também, né, que contempla alguns aspectos vinculados a essa drenagem urbana sustentável também. Mas já chego lá para comentar sobre essa integração possível, né, quer dizer, entre os municípios e os comitês de bacia. A proposta ela foi criada a partir de uma câmara técnica, com representantes da própria prefeitura, com representantes do sindicato da indústria da construção civil, com representantes da universidade, no caso foi a FURB, né, a Universidade Regional de Blumenau. Quer dizer, essa câmara técnica levou em conta diversos atores envolvidos, diversos interessados, e isso foi muito importante para dar uma legitimidade, digamos assim, social para a proposta, e quanto mais participação, melhor nesse sentido. Não basta ter só a legitimidade legal, mas que, de fato, sejam ouvidos todos os envolvidos. Afinal de contas, né, a gente sabe que, assim, em muitos municípios, às vezes, nós temos problemas, um tempo muito longo, às vezes, na aprovação de projetos na prefeitura, algumas dificuldades, assim, administrativas, né, e, por isso, todos os atores envolvidos devem ser ouvidos, e essa participação foi bem ampla no estabelecimento da cota de drenagem sustentável. É claro que foi importante também gerar conhecimento, tá? A produção de alguns documentos técnicos que seriam fundamentais para estabelecer essa cota, como, por exemplo, a Carta de Suscetibilidade a Alagamentos, tá? Esse é um documento muito importante, vai demonstrar o quão suscetíveis são as regiões a alagamentos. Não por acaso, no início da minha apresentação, eu fiz questão de apresentar uma classificação, né, relacionada a desastres hidrológicos, porque a gente tem que ter em mente qual é, de fato, o problema que a gente está atacando. Né? Então, que são problemas que têm sua dinâmica própria. Né? Então, a diretoria de drenagem conseguiu elaborar essa carta de suscetibilidade, levou em conta também, na elaboração da cota, o modo como se usa, como se ocupa o solo, o tamanho dos lotes, levou em conta aquilo que está previsto no plano diretor da cidade, mais especificamente no macrozoneamento, levou em conta também algo muito interessante, porque foram produzidos mapas de calor, tá? Identificação de possíveis ilhas de calor no município de Blumenau, né? Isso muito em função da concentração de edificações, da coloração da superfície, ou como a superfície é ocupada. Então, existem modelos que nos permitem fazer essa estimativa. Enfim, são todos fatores relacionados ao planejamento urbano, a riscos, suscetibilidades, que foram considerados para se estabelecer a cota de drenagem sustentável. Basicamente, a cota de drenagem sustentável, esse índice, esse valor, ele varia de 0 a 1 e leva em conta dois fatores. Primeiro, a cobertura vegetal e segundo, a drenagem do lote. Então, como é que ele está coberto, como é que a sua superfície está coberta e como é que é a sua drenagem. Né? Nesse sentido, então, o empreendedor, ou melhor, né, o profissional técnico, ele vai lá e a partir de alguns parâmetros, que eu não vou assim detalhar aqui, né, nem é esse o objetivo, né, o objetivo é mais compartilhar um pouco da experiência, a partir de alguns parâmetros, ele consegue saber qual vai ser a sua cota de drenagem sustentável. Quer dizer, que índice que eu tenho que alcançar no meu projeto. E isso a partir de algumas características, tamanho do lote, as características hidrográficas do lote, né? Afinal de contas, eu estou lidando com um lote em específico, um loteamento, um condomínio. Então, tudo isso vai ser levado em conta a partir de uma fórmula de cálculo, né? As áreas de preservação permanente vão ser levadas em conta, também a partir de uma fórmula de cálculo, estabelecido, olha, a partir dessas características hidrográficas, a partir da APP incidente no lote, né? E a partir
de um mapa que reúne todas aquelas características, como suscetibilidade a alagamento, mapa de calor, tamanho do lote, etc., que seria um mapa de perímetro de qualificação de drenagem, a partir de tudo isso, você vai ter que atingir lá, então, um QDS, né, mínimo. No caso aqui do exemplo, utilizando o exemplo aí de um loteamento grande, com 44 mil metros quadrados, né, a cota de drenagem sustentável mínima, que é ela que deve ser alcançada, é de 0,7. Lembrando que varia aí de 0 até 1. 1, digamos assim, seria um lote totalmente preservado. Seria nesse sentido. Né? E o 0, um lote totalmente urbanizado e mais, ocupado por uma superfície totalmente impermeável. Né? Esses são os extremos. Então, esse lote, nesse caso, a partir do mapa de perímetro de qualificação de drenagem, se identifica que ele está no PQD 2, ou seja, ele tem que atingir uma QDS de 0,7. E, para isso, ele vai ter que recorrer a algumas alternativas técnicas, já, inclusive, até mencionadas aqui, um destaque para a apresentação da Alondra, né, que mostrou muito bem várias alternativas possíveis, telhado verde, a colocação de indivíduos arbóreos, e aí você vai ter pontuações diferentes, de porte pequeno, porte médio, porte grande. Vejam, aqui relacionado a um fator, o CV, de cobertura vegetal. A existência de telhados verdes, entre outros. Então, todos essas medidas, baseadas na natureza, elas têm um peso e elas são quantificadas ou em termos de unidade ou de área. Vai gerar lá um coeficiente CV de cobertura vegetal. Você também tem a parcela de drenagem, e aí vai informar lá, vai buscar, de repente, executar um pavimento permeável, que, aliás, não basta ser só permeável, nada adianta se, de repente, abaixo de um revestimento permeável, eu tenho lá uma camada de solo argiloso, muito impermeável, né? Não adianta. Eu tenho que ter um reservatório, uma camada de reservação que me permite fazer o amortecimento da onda de cheia, armazenar essa água, armazenar o tanto quanto possível para poder mitigar esse impacto das superfícies impermeáveis na área urbana, segurar e, de fato, também não sobrecarregar o sistema de drenagem urbana. Então, essa preocupação ela é levada em conta aqui. Você vai informar, por exemplo, qual é o teu volume de reservação, você vai informar se, por exemplo, você vai ter reservatórios para aproveitamento da água da chuva. Existem várias alternativas. E aí, a partir lá de uma planilha, considera evidentemente a fórmula de cálculo, você vai verificar se alcançou a QDS, se alcançou essa cota de drenagem sustentável. Nesse caso aqui, no exemplo, a gente observa, né, chegou no 0,7, que era justamente o mínimo que o empreendimento tinha que alcançar. Mas vejam, isso foi a partir da execução de pavimento poroso lá no estacionamento, na garagem do edifício, a execução de reservatórios de aproveitamento de água de chuva, vejam só, 50 metros cúbicos. Então, tudo isso a partir de medidas concretas, que efetivamente contribuem para a drenagem e para uma qualificação da cobertura do lote, do loteamento. Vale a pena também ressaltar que, assim, essa é um instrumento que ele não se preocupa, assim, simplesmente com o fato de você ter ou não um reservatório, mas também, aí vai uma questão mais técnica, né? Se preocupa também com a vazão de saída. Quer dizer, no final das contas, para uma dada chuva, o seu lote, ele ia produzir uma vazão maior ou menor, uma vazão de que intensidade, comparado a um cenário em que a gente enxerga esse lote totalmente preservado? Que impacto ele gera, portanto?
né? Essa quantificação da vazão foi um avanço, porque em algumas outras iniciativas, até no próprio Estado, mas no país, simplesmente a prefeitura ou o órgão competente diz assim, ó, cria lá um reservatório e o que vai acontecer com a água depois não importa. O que basta é ter um reservatório. Não é bem assim, né? Vou citar um exemplo bem prático, por exemplo. Imagine lá um pavimento permeável com um reservatório formado com um leito filtrante, né, com brita. Se o que entra de água de chuva for o mesmo que sai, esse pavimento permeável ele só vai servir como uma caixa de passagem. Só uma caixa de passagem. Não vai ter reservação. Então, por isso a preocupação com os orifícios de controle, que é uma preocupação bem técnica, eu sei, né? Mas que eu exemplifico, assim, para apontar que isso deve ser levado com muito cuidado, né? Muita discussão técnica mesmo, né? Um acompanhamento de profissionais da área. Bom, para encerrar, eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas, fazer algumas considerações. Primeiro, assim, em relação à bacia hidrográfica, a nossa bacia hidrográfica, né, nós conhecemos a realidade dela? Qual é a tipologia de risco? Em que medida a gente enfrenta, né, ou propõe ações de planejamento, de gestão, de governança, vinculadas às inundações, às enxurradas e os alagamentos? A gente sabe diferenciar, né, essa realidade? As nossas ações, o nosso plano, ele aborda e estimula esse tipo de medida? Será que a gente precisa rediscutir? Seria o caso instituir, por exemplo, um plano integrado de prevenção e redução de riscos e desastres? Isso já foi mencionado, né, e até previsto um plano vinculado à gestão de riscos, né? Eu estou usando aqui um termo que foi empregado pelo Comitê do Itajaí, do Rio Itajaí, né? Ou seja, eles criaram um plano integrado de prevenção e redução de riscos e traçando lá metas, programas vinculados às diversas tipologias de eventos extremos, eventos hidrológicos extremos. Outra pergunta, outro questionamento que eu trago aqui para discussão, né, para reflexão: como é que os municípios estão inseridos nessa discussão que o comitê faz? Será que a gente precisa criar novas formas de articulação para os diferentes atores da bacia? Quer dizer, você já deve ter percebido que, assim, o município, por força de lei, ele necessita regular o uso e a ocupação do seu solo, mas também, querendo ou não, o comitê faz esse trabalho no plano de bacia. E aí, como é que é feita essa articulação? Será que a gente pode aproveitar alguma instituição para fortalecer esse diálogo? Por exemplo, na região aqui do Vale do Itajaí é muito forte a associação de municípios, né? Nós temos basicamente, assim, são 3, né? A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, do Alto Vale, da Foz. Sei que existe a Associação de Municípios da região da Grande Florianópolis. Então, assim, quem sabe sejam ambientes propícios para a gente unir esses atores e fomentar essa discussão, né, sobre como a gente vai enfrentar o problema, a questão da redução dos riscos e desastres, né, e aprender com essas experiências que estão ocorrendo aqui perto da gente, né. E por fim, né, eu trouxe aqui soluções baseadas na natureza, ou uma experiência vinculada a alagamentos, mas vejam, ela pode ser perfeitamente pensada e ampliada para outras tipologias de risco. É perfeitamente possível. Então, também em que medida a gente pode pensar e ampliar essa discussão das soluções baseadas na natureza para o enfrentamento das inundações e das enxurradas. Me parece essa também uma discussão que o comitê pode fazer. Essas são algumas referências consideradas para a apresentação. Desejar o meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de apresentar para vocês o tema.
João, muito obrigada. Muito enriquecedora também a tua experiência. Acho que se a gente tivesse isso aqui na região, seria muito bom também, né? Com certeza. Principalmente com essa especulação imobiliária que a gente está aqui, com essa expansão de loteamentos, né? Então, temos que trazer isso para cá, né? É uma coisa que o comitê tem que puxar com certeza.